Bem-vindo ao Direito em Foco. Hoje abordaremos um tema que é dúvida de muitos trabalhadores e até mesmo de alguns patrões. Será que podemos gravar pelo celular as conversas que acontecem dentro da empresa para apresentar na Justiça do Trabalho? Para nos ajudar a entender melhor essa questão, convidamos o advogado Marcos Leles, que é especialista em direito do trabalho e também especialista em proteção de dados pessoais. Marcos, seja bem-vindo, meu caro. Olá, Salim, olá, amigos. É um prazer novamente estar aqui no programa. Doutor Marcos, olha, pode ou não pode gravar as conversas que acontecem dentro da empresa? Olha, e tem mais, viu? Elas podem ser utilizadas como meio de prova lá na Justiça do Trabalho? Ótimas perguntas, Salim, ótimas perguntas. Muita gente tem dúvida quanto a isso. É bem comum algumas pessoas virem até mim. Então, vamos lá. Pois bem, primeiramente, a gente precisa entender o que é os nossos meios de comunicação, tá? Porque os nossos meios de comunicação eles possuem sigilo, ou seja, as suas ligações telefônicas, as suas mensagens de WhatsApp, por exemplo, não podem, em tese, ser gravado por pessoas sem autorização, respeitando assim o quê? A intimidade e a vida privada das pessoas. Por que eu disse em tese? Justamente pelo fato de haver exceções. Nós temos três exceções. Vou falar exceções, gente, abre aspas, tá? Juridicamente dizendo, só a exceção para vocês entenderem. Nós temos aqui, então, a interceptação telefônica, a escuta telefônica e a gravação de conversas. A interceptação telefônica é realizada por terceiro, ou seja, por pessoa desconhecida, você não sabe quem é, sem o conhecimento de qualquer um dos interlocutores, ou seja, sem o conhecimento das pessoas que estão ali conversando. Um exemplo muito, eu não vou falar prático, a gente tem uma certa idade, né, Salim? Quando existia telefone fixo, que era comum de ter lá nas casas das pessoas, algumas famílias tinham uma certa condição financeira, então tinha mais de um telefone dentro de casa. Às vezes tinha um namoradinho, uma namoradinha conversando no telefone, o que um dos pais fazia? Pegava o telefone e ficava escutando a conversa do casal. Ou seja, o casal estava conversando, não sabia da existência do pai ou da mãe, então isso é o que é a interceptação. É um terceiro que não sabe, as conversas estão acontecendo, e aí você não sabe que um terceiro ali vasculhando ou então escutando a tua conversa. E eu vou me sentir velho, para ser bem sincero, né? Telefone fixo hoje quase ninguém tem. Vamos lá. A segunda exceção, o segundo exemplo aqui que eu vou dar para vocês é o quê? É a escuta telefônica. O que é a escuta telefônica? Um dos dois interlocutores sabe que está sendo gravado por um terceiro. Lembra aqueles filmes de policiais que tem o agente infiltrado ali dentro e tem aquela escuta debaixo da camisa? Isso é justamente a escuta telefônica. É um policial disfarçado que sabe que tem outros policiais lá atrás, obviamente fica no furgão preto, né? Fica naquele furgão preto, escutando ali a conversa ali com algum mafioso. Então, isso é um exemplo de escuta telefônica. Então, um terceiro sabe que está ali na conversa, tá bom? Então, tanto a interceptação telefônica quanto a escuta precisam necessariamente de autorização judicial para que sejam utilizadas ali como provas lícitas, provas válidas. Justamente por quê? Porque estão ali protegidas pelo sigilo das comunicações. Se não houver essa quebra, essa ordem judicial que eu mencionei agora há pouco, a prova não vai poder ser utilizada na justiça, tá bom? Isso acontece muito na área criminal, não é a minha habilidade, eu não vou entrar muito nesse campo, mas isso acontece muito dentro da área criminal. Beleza? Agora, a gravação de conversas, essa já é diferente. Nela, um dos interlocutores ou um terceiro autorizado pelos interlocutores, e lembrando que interlocutor é quem está conversando, viu, gente? Então, o própria pessoa que está conversando ou a pessoa autorizou um terceiro ali que está no meio da roda, para quê? Para gravar essa conversa. Neste caso, a justiça, de modo geral, tem entendido pela permissão de seu uso em processos judiciais como prova, pois não ofende o sigilo das comunicações que eu mencionei agora há pouco. Então, gente, portanto, a gravação de conversas dentro da área de trabalho, ela pode e deve ser utilizada dentro da Justiça do Trabalho como meio de prova, porque muitas das vezes é a única opção que a pessoa vai ter.
não é mesmo? Por exemplo, que a gente tem aqui é a opção do trabalhador provar, ou então o patrão provar por A mais B, uma situação ocorreu dentro da empresa. A gente tem como exemplo ali o assédio moral, o assédio sexual, que são duas condutas totalmente negativas e que ocorrem, infelizmente, com muita frequência dentro do ambiente empresarial e que é de difícil comprovação. Por quê? O assédio moral, o assédio sexual é tudo velado, é tudo escondidinho, é um comentário, é um toque, às vezes é uma exclusão ali, uma brincadeira de mau gosto feita no grupo. Então, como é que o trabalhador vai conseguir provar isso? Fica muito difícil, né? Outro exemplo que a gente também tem aqui, que a gente pode falar, é a existência ou não do vínculo de emprego. Às vezes tem um trabalhador que fala que trabalhou a vida toda da empresa, mas nunca trabalhou, às vezes era autônomo, né? Trabalha só de vez em quando. Questão de hora extra. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o WhatsApp, muito patrão, aqui, faz isso, faz tal coisa para mim, faz não sei o que e tal. É hora extra, se for fora do expediente de trabalho. Então, assim, tem vários outros exemplos que eu posso citar aqui, senão a gente vai ficar o dia inteiro. Então, resumindo, a gravação das comunicações pode e deve ser utilizada como meio de prova na Justiça do Trabalho. Dizer, pessoal, utilizem, que vai ajudar e muito ali para comprovar os seus direitos. Muito bem, olha, vamos compartilhar então essas informações, viu? Doutor Marcos, muito obrigado aí pela sua participação aqui hoje. Salim, eu que agradeço a oportunidade e, pessoal, como sempre falo, né? Tudo que eu mencionei aqui é um recorte, é um resumo, muita coisa interessante fica do lado de fora, porque são, igual eu falei, só de exemplo eu ia ficar o dia todo comentando aqui com vocês. Então, tem dúvida? Pesquisa um pouquinho mais, procura um advogado especialista ali na área do trabalho, ou qualquer outro advogado, porque não é só na área do trabalho que pode ser utilizado isso, tá, gente? Na área criminal, dependendo da situação, na área civil. Então, procure um advogado, procure saber mais sobre esses direitos e às vezes lhe proteger ou então se defender de algo na justiça. E para encerrar, como eu sempre faço, aquele convite especial que é nos seguir nas redes sociais. O Barbacena Online, por enquanto, está onde? No Facebook, Instagram e também no... Ih, gente, me perdi aqui no Instagram, no YouTube também, perdão, viu? Esqueci de falar YouTube. Eu, por enquanto, estou só no Instagram com o perfil Marcos Leles ADV, lembrando que Marcos é com a letra U. Muito obrigado, doutor. Canal Ball aqui tem conteúdo de qualidade.